Bem-vindos! Hoje vamos explorar um aspecto fascinante da Grécia Antiga, as relações homoafetivas e a pederastia. Na cultura grega, a homossexualidade era entendida de maneira diferente da nossa, e as práticas de amor entre homens desempenhavam um papel significativo na sociedade e na arte desse período. Vamos mergulhar nas obras literárias, nas pinturas em vasos e nos epigramas homoeróticos para entender melhor como essas relações eram retratadas e compreender as normas sociais e as leis que as regiam em Atenas. Prepare-se para uma viagem pelo mundo da Grécia Antiga e suas complexas visões sobre o amor, o desejo e o poder. Vamos começar! Homossexualidade na Grécia Antiga é um tópico complexo que tem sido estudado por muitos historiadores e acadêmicos ao longo dos anos. Na Antiguidade Clássica, escritores como Heródoto, Platão, Xenofonte e outros discutiram diferentes aspectos da homossexualidade na sociedade grega antiga. Uma das formas mais difundidas e socialmente significativas de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo na Grécia Antiga era a pederastia. Isso envolvia a relação entre homens adultos e meninos púberes ou adolescentes. No entanto, também existiam relações entre homens adultos, embora essas fossem menos comuns e muitas vezes vistas com estigma social. Os gregos antigos não tinham uma concepção de orientação sexual como é entendida nas sociedades ocidentais modernas. Em vez disso, eles categorizavam o comportamento sexual com base nos papéis desempenhados durante o ato sexual, como ativo ou passivo. A polarização desses papéis estava associada a características de masculinidade e feminilidade, bem como a status social e idade. É importante notar que os conceitos e termos modernos, como homossexualidade, podem não se aplicar diretamente à sociedade grega antiga. Os gregos não se autodenominavam como homossexuais e não tinham a mesma compreensão moderna de sexualidade. Portanto, é necessário ter cuidado ao interpretar e aplicar esses conceitos ao contexto histórico grego. O debate historiográfico sobre a homossexualidade na Grécia Antiga continua, com diferentes perspectivas e interpretações sendo apresentadas por diferentes estudiosos. Alguns argumentam que a homossexualidade na Grécia era mais aceita e integrada à sociedade, enquanto outros destacam o estigma associado a certas formas de práticas homossexuais. Em última análise, entender a homossexualidade na Grécia Antiga requer uma abordagem cuidadosa e contextualizada, levando em consideração as complexidades culturais e sociais da época. As controvérsias em torno da homossexualidade na Grécia Antiga são um tema relevante no campo da historiografia. Alguns autores modernos contestam a ideia de que a homossexualidade era amplamente aceita e integrada à sociedade grega antiga, sugerindo que muitas dessas interpretações podem ser distorcidas ou simplificadas demais. Por exemplo, o escritor grego Ateneu de Naucratis, em sua obra Os Deipnosofistas, aborda tanto a pederastia quanto críticas a ela. Ele cita ditados populares que desaprovam a pederastia e também menciona a deusa Afrodite, sugerindo que ela não aprova relações sexuais consideradas não naturais, como aquelas entre filósofos e seus jovens amantes. Outro autor, Luciano de Samosata, em seu Diálogo das Cortesãs, apresenta uma situação em que duas cortesãs tentam alertar o pai de um jovem sobre o perigo de ele se envolver com um filósofo que praticava a pederastia. Essas obras sugerem que havia críticas e discordâncias em relação à prática da pederastia na sociedade grega antiga. Além disso, o próprio Platão, em sua obra As Leis, expressa a opinião de que a união entre um homem e uma mulher é natural, enquanto a união entre dois homens ou duas mulheres é contrária à natureza. Essas citações mostram que havia uma diversidade de opiniões e atitudes em relação à homossexualidade na Grécia Antiga, e não uma aceitação uniforme ou generalizada. Portanto, é importante reconhecer que a compreensão da homossexualidade na Grécia Antiga é complexa e pode variar de acordo com o contexto cultural e histórico de cada período e autor. Interpretar os textos antigos requer uma abordagem cuidadosa e crítica, levando em consideração todas as nuances e perspectivas apresentadas. Pederastia, originada do termo grego paiderastia, é uma prática que envolve uma relação pedagógica e afetiva entre um homem mais velho, chamado de erasta ou amante, e um jovem adolescente, conhecido como eromeno ou amado. Na Grécia Antiga, essa prática tinha como objetivo preparar o jovem para a vida adulta e para sua integração na sociedade, especialmente no contexto militar e político. A pederastia não era uniformemente aceita, mas era vista como uma forma de educação e formação de cidadãos virtuosos.
Em Atenas, a pederastia era uma parte importante da educação dos jovens, tanto social quanto intelectualmente. O relacionamento entre o Erasto e o Eromeno envolvia uma diferença significativa de idade, com o Erasto assumindo o papel de mentor e transmissor de conhecimento, enquanto o Eromeno desfrutava da juventude e beleza. Essa prática era vista como um contraste dos ideais de beleza física e espiritual que eram valorizados na sociedade ateniense. Em Esparta, a pederastia também desempenhava um papel na formação dos jovens, especialmente no contexto militar. Os jovens espartanos eram treinados por guerreiros mais experientes, e a relação estreita entre o aprendiz e o tutor era vista como um meio de fortalecer o exército e promover a camaradagem entre os soldados. O famoso Batalhão Sagrado de Tebas, composto por pares diamantes, é um exemplo disso, embora sua autenticidade seja questionada por alguns pesquisadores modernos. É importante destacar que a prática da pederastia não era equivalente à bissexualidade, como entendemos hoje. Os gregos antigos viam o amor e a atração de forma mais fluida, não se encaixando necessariamente em categorias binárias como homossexualidade ou heterossexualidade. A beleza física e espiritual desempenhava um papel fundamental nessas relações, impulsionando os indivíduos a buscar o que era considerado belo e a estabelecer relações de amado e amante, seja por meio do casamento ou da pederastia. A prostituição na Grécia Antiga era compreendida através de dois conceitos distintos, os pornai e as hetairas. Os pornai eram pessoas que trocavam sexo por dinheiro de forma frequente, enquanto as hetairas, originalmente mulheres que serviam como concubinas para homens, acabaram por ser também aplicadas a garotos que desempenhavam um papel semelhante durante o período clássico. Na Atenas clássica, um cidadão que se envolvesse na prostituição era considerado indigno de participar da vida pública. Vender o próprio corpo era visto como um ato que comprometia não só a integridade individual, mas também os interesses da cidade. Por isso, qualquer cidadão que se prostituísse, tanto como pornai quanto como hetairas, perdia seus direitos cívicos e políticos. Um exemplo notório disso foi o caso de Timarco, cuja punição foi agravada por ter sido considerado um pornai. Essa punição se assemelhava à atimia, uma forma de desonra que limitava severamente os direitos do cidadão condenado. Inicialmente, no século IV e V a.C., a atimia incluía a possibilidade de sofrer agressões, inclusive a morte, sem que o agressor fosse penalizado. No entanto, ao final do século V a.C., a atimia se tornou mais branda, afetando principalmente os direitos cívicos e jurídicos do indivíduo condenado. Na Grécia Antiga, as relações entre mulheres e a expressão de sua sexualidade eram amplamente reprimidas e marginalizadas pela sociedade. Enquanto as relações entre homens, conhecidas como pederastia, eram consideradas uma forma de aprendizado e eram socialmente aceitas, as relações entre mulheres não eram bem vistas e eram frequentemente consideradas obscenas. A sexualidade feminina na Antiguidade Clássica permanece em grande parte desconhecida devido à falta de registros históricos e ao silenciamento das vozes das mulheres ao longo do tempo. O espaço doméstico era reservado para as mulheres, enquanto o espaço público era dominado pelos homens, o que contribuiu para a invisibilidade das experiências das mulheres na sociedade grega. Há poucas evidências sobre a existência de uma forma de pederastia feminina na Grécia Antiga, e o tema é envolto em controvérsias. As informações sobre como as relações entre mulheres ocorriam e sua duração são escassas e inconclusivas. Algumas figuras femininas importantes na história grega antiga, como Filemis de Leucádia, as poetisas Erina e Nossis, e especialmente Safo, conhecida como a 10ª musa por Platão, são mencionadas, mas pouco se sabe sobre suas vidas e experiências pessoais, incluindo sua sexualidade. Em suma, a história das mulheres na Grécia Antiga é marcada por silêncio e falta de documentação, o que torna difícil reconstruir suas experiências e entender sua sexualidade dentro do contexto da sociedade da época. A primeira evidência registrada de um vínculo emocional profundo entre homens adultos na cultura grega antiga remonta à Ilíada de Homero, datada de cerca de 800 a.C. Nesta obra, a relação entre Aquiles e Patroclo é retratada, embora não seja descrita como sexual. A idade dos personagens é frequentemente destacada nas representações, com Patroclo sendo retratado com barba em pinturas e cerâmicas, enquanto Aquiles aparece barbeado. Isso gerou debate sobre quem seria o Erastes e quem seria o Eromenos, já que a tradição homérica sugere que Patroclo era mais velho, enquanto Aquiles era mais forte.
Na tragédia Mirmidões de Ésquilo, Aquiles é retratado como Erastes, vingando a morte de seu amante Patroclo, embora os deuses o tenham alertado de que isso custaria sua própria vida. No entanto, em Simposium de Platão, o personagem Fedro sugere que Homero enfatizou a beleza de Aquiles, sugerindo que ele seria o Eromenos. As pinturas em vasos gregos também fornecem insights sobre a pederastia na Grécia Antiga. No período arcaico, os Erastas e Eromenos são retratados em cenas de caça, simbolizando a dinâmica de poder entre eles. Já no período clássico, as representações tornam-se mais idealizadas e menos agressivas. Os epigramas homoeróticos gregos, compilados na Antologia Palatina, oferecem uma visão detalhada das relações pederásticas e homoafetivas na sociedade grega. Esses poemas abordam temas como amor, desejo, poder e submissão, muitas vezes de forma explícita e pornográfica. A figura de Eros, o deus do amor, é frequentemente invocada nessas obras, representando os impulsos carnais e os desejos humanos. O discurso de acusação de Ésquines contra Timarco é um dos raros registros que fornecem informações sobre as leis e normas sociais relacionadas à homossexualidade em Atenas. Neste discurso, Ésquines acusa Timarco de má conduta, citando várias leis que proibiam os cidadãos atenienses de se prostituir ou se envolver em relações homoafetivas, sob pena de perderem seus direitos cívicos e políticos. Em suma, essas fontes oferecem uma visão multifacetada das práticas e normas relacionadas à homossexualidade na Grécia Antiga, revelando uma complexa interseção entre o amor, o poder, a política e a moralidade na sociedade grega. E assim concluímos nossa exploração das relações homoafetivas e da pederastia na Grécia Antiga. Espero que tenham desfrutado dessa jornada fascinante pela história e pela cultura desse período. Ao entendermos melhor as práticas e percepções da homossexualidade na Grécia Antiga, podemos ganhar insights valiosos sobre as complexidades da sexualidade e do amor ao longo da história e em nossa própria sociedade contemporânea. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre história e cultura. Até a próxima!